meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 49. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, né? Como eu sempre peço para vocês, esses materiais eles são importantes para que vocês façam as anotações e a partir delas vocês possam responder então as atividades mais tarde. E também para fazer o exercício de fixação do conteúdo. A partir do momento que vocês sentam, escrevem, né, estão ali prestando atenção, isso ajuda também na fixação do conteúdo, assimilar, né, de uma melhor forma tudo que a gente vai conversar aqui. Então não deixem de ter em mãos os materiais. Então a temática da nossa aula vai ser uma série de aulas em que a gente vai conversar um pouco sobre os elementos naturais da paisagem brasileira, então aquilo que compõe a paisagem brasileira. Isso vai ser importante para as aulas que estão a vir aqui para frente ainda, ok? Então essa sequência de aulas sobre esses elementos, elas vão ser importantes para as próximas aulas. Então prestem bem atenção, anotem tudo bem certinho, porque vai ser uma sequência, né, que uma aula depende da outra, ok? E o nosso objetivo aqui é caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional, identificando, né, na aula de hoje, então, os tipos de relevo existentes. Então, a gente vai relembrar, né, isso vocês já viram ali no 6º ano, né, eu só vou relembrar aqui porque é importante, como eu falei, para as aulas que vêm na sequência, então. Então, a partir dessa aula, a gente vai estudar os diferentes aspectos que marcam o território brasileiro. O relevo, a hidrografia, clima, tipos de vegetação, compreendendo como, né, esses elementos eles influenciam no modo de vida das pessoas, né, no desenvolvimento das atividades econômicas e na formação dos biomas e dos domínios morfoclimáticos. Então, por isso a importância dessa sequência de aulas para que vocês compreendam todos esses outros elementos que vêm na sequência. Então, a começar pelo relevo. Então, o Brasil, né, está localizado em uma área considerada tectonicamente estável, né? A gente não tem terremotos, maremotos, vulcanismo, a gente não tem nenhuma desse tipo de atividade sísmica, né, que possa abalar aqui o território de alguma forma. Estamos, né, no centro de uma placa e não nas suas bordas, né? Nas bordas de placas tectônicas é onde a gente tem mais essas atividades. Então, nós estamos num local estável, né? Então, o relevo brasileiro ele é bastante antigo, tendo sido desgastado por processos erosivos durante milhões de anos. Então, o que desgastam o nosso relevo, o que transformam o nosso relevo, são os processos erosivos. Lembrando que nós temos processos endógenos e exógenos. Os endógenos são aqueles que dependem do movimento das placas, são o vulcanismo, o tectonismo, né, tudo que vem de dentro para fora e molda o relevo. E os exógenos, né, tem a ver então com os processos erosivos que ocorrem na superfície. Então, no Brasil, nós temos a predominância desses processos exógenos, né, que é a ação da água, chuva, ventos, sob o relevo que fazem esse molde do relevo. Ao longo do tempo geológico, o território ele sofreu efeitos de mudanças climáticas, o que alternou então períodos de glaciação com períodos interglaciais. Então, ao longo da evolução do planeta como um todo, nós tivemos então períodos onde houve um acúmulo de gelo, períodos de glaciação, com períodos de baixa glaciação. Então, isso molda o território, né? Não só o território brasileiro, mas moldou a configuração do relevo do mundo como um todo. E como se sabe disso, né? Através da visualização das rochas, através da geologia, né? Fica marcado, né, em locais específicos, a gente consegue visualizar, verificar isso, os geólogos eles conseguem identificar a partir desses registros, né, principalmente em rochas. Como resultado, então, dessa longa evolução, o relevo apresenta altitudes médias inferiores a 1.000 metros. O relevo brasileiro aqui no caso, ok? Então, a nossa média de altitude, né, em relação aos picos mais altos e mais baixos, fica ali na média desses 1.000 metros. Existem, sim, locais
mais altos que isso, ok? Os pontos mais altos, mas aqui nós estamos falando de uma média. Então, aqui, né, só o mapa físico do território. Então, aqui, ó, os locais mais altos são esses pontos mais escuros aqui, ó, são os locais mais altos que nós temos. E os mais baixos estão em verde aqui, ok? A gente vai entender um pouco melhor isso a partir de agora também. Relembrar, na verdade, né? Como eu comentei, vocês já viram isso no ano passado. Então, nós temos as unidades de relevo. De acordo com o Jurandir Ross, as principais unidades de relevo existentes no Brasil são planaltos, depressões e planícies, tá? Os critérios utilizados para a definição, então, dos planaltos, depressões e planícies foram o processo de formação dessas formas de relevo ali, né, a partir dos agentes. O clima, né, os agentes externos, o intemperismo, então, o processo de molde do relevo, ok? A estrutura geológica do terreno e o nível altimétrico. Então, esses foram os critérios para que a gente tivesse planícies, depressões e planalto. Então, como o relevo foi moldado pelos agentes, a estrutura na qual esse relevo está embasado, né, a base dela, como ela se formou ali, e o nível altimétrico, que é a altura desse relevo. A classificação do Ross dividiu o relevo brasileiro, então, em 28 unidades diárias, né, que se dividem, então, em planaltos, planícies e depressões. Dentro dessas três divisões, nós temos mais 28 unidades, mas, né, a base são os três aqui. Então, planície, né, é um local plano, a depressão, então, ela vai ter, né, um pedaço aqui um pouco mais baixo, e o planalto, os locais mais altos, então, do relevo, um plano alto. Aqui, ó, as unidades do Ross. Então, depressões, planaltos e planícies e planaltos. Então, em verde nós temos as depressões, que são essas áreas mais rebaixadas. Em amarelo nós temos as planícies, que vão ser os pontos mais altos. E em laranja nós temos as planícies, os pontos mais baixos, desculpe, e os planaltos, os pontos mais altos do relevo, ok? E dentro, ó, dessas divisões nós temos outras aqui dentro, ó, que se classificam com base em depressões, planícies e planaltos. Então, a planície são em amarelo aqui, ó, as áreas mais baixas. Planícies são terrenos relativamente planos e com baixa altitude. São formados pela deposição de sedimentos de origem fluvial, marinha ou lacustre. Ou seja, o processo de deposição de sedimentos é superior ao desgaste. Ou seja, essas áreas mais baixas, elas recebem sedimentos, elas recebem materiais que sofrem intemperismo das áreas mais altas ao entorno e são depositados, então, nas planícies aqui, que são áreas mais baixas. De origem fluvial, marinha ou lacustre, então tem a ver com a água. Então, sedimentos que são carregados pela água e chegam, então, nas planícies. Normalmente estão localizadas próximas do litoral ou de cursos de rios e lagos. As planícies brasileiras, elas podem ser divididas em planícies costeiras, que são encontradas no litoral, como, né, as planícies e tabuleiros litorâneos, bem como a planície da Lagoa dos Patos e Mirim, que é essa planície litorânea aqui, né? E aqui embaixo, então, a gente vai ter da Lagoa dos Patos e Mirim, aqui, ó, bem aqui embaixo também, ó. 27 aqui, ó. 27, planície da Lagoa dos Patos e Mirim aqui, ó. Tá numerado, então depois vocês conseguem dar uma olhadinha bem certinho. E planícies continentais, que são situadas no interior do país, como a planície do Pantanal, a planície amazônica, né, são consideradas planícies de terra situadas juntos aos rios. Então, aqui, ó, planície do Pantanal e planície amazônica aqui em cima, ok? A planície do Rio Amazonas, ó, um plano, né,
que se estende por uma longa área. A gente quase não vê aqui, ó, morros ou picos, né, locais um pouco mais altos, é realmente um plano, ó, por isso planície, é um local extremamente plano, que recebe influência, então, de algum tipo de corpo da água que traz consigo sedimentos. Então, é um local de depósito de sedimentos. E de acordo com a classificação do Ross, o Brasil possui 6 áreas de planície, né? A planície do Rio Araguaia, do Pantanal, do Rio Paraguai ou Mato Grossense, a do Rio Amazonas, a da Lagoa dos Patos e Mirim, a planície do Pantanal e do Rio Guaporé e as planícies dos tabuleiros litorâneos. Então, essas são as 6 planícies, né, presentes, aqui, ó, planícies. Segundo a classificação do Ross, do Jurandir Ross. Até aqui estava também aqui. Depois disso, nós temos as depressões. Então, as depressões são as áreas em verde, ó. As depressões, elas já superam as áreas de planícies aqui, como a gente pode ver. São terrenos mais rebaixados em relação ao entorno, tá? Então, elas são mais baixas ainda que as planícies, devido aos processos de desgaste. Lembrem aqui, ó, vamos voltar bem no comecinho para mostrar a diferença aqui, ó. A planície, ó, é um local, né, mais reto. E a depressão, ela tem esse fundo, ó, é cavado um fundo aqui, ó. Tem locais mais altos em volta, ó, aqui, ó, mais alto, e ela tá num fundo, a depressão, ela fica lá no fundo, diferente da planície. A planície é uma área plana, baixa e plana, e a depressão, ela cava esse fundo. Vamos voltar aqui, ó. As depressões apresentam relevo relativamente plano e com desníveis, né? As depressões brasileiras são todas relativas. Isso é, apesar de elas estarem situadas em nível mais baixo que o terreno que tem em volta, né? Formando, então, esse desnível que tem ali, elas ficam acima ainda do nível do mar. Essas formas de relevo se originaram, então, do desgaste dos planaltos que tem em volta. Então, as áreas mais altas, né, os planaltos, levam sedimentos, então, para essas depressões. A gente tem a depressão absoluta e relativa. No Brasil, são todas relativas, porque elas estão acima ainda do nível do mar. E as absolutas, elas ficam abaixo do nível do mar. No Brasil, nós não temos, e um exemplo de depressão absoluta é o Mar Morto, tá? São superfícies, então, aqui no Brasil, né? São superfícies que variam entre 100 e 500 metros de altitude, então, por isso que a altitude está acima do nível do mar. E nas principais depressões brasileiras, os terrenos não costumam ultrapassar os 200 metros, tá? Então, são locais mais baixos, realmente, que tem esse fundo ali, no qual esses sedimentos do entorno, eles vão se depositando. Aqui, ó, depressão, ó, vocês conseguem ver, ó, o ponto mais alto aqui, um ponto mais alto aqui do ladinho e a depressão aqui, ó, como é? Realmente recebendo os sedimentos que vão sendo desgastados aqui do entorno, ó. Bem lá no fundo também a gente tem os locais um pouco mais altos e esses sedimentos sendo depositados aqui, ó, no meio, nessa depressão, ó. Isso é a depressão. Então, nessa classificação aqui, a gente vai ter 11 unidades, né? Então, ela já se sobrepõe lá às planícies, como nós vimos, a gente tem mais áreas de depressão. Depressão Cuiabana, a depressão marginal norte amazônica, a periférica da borda leste da bacia do Paraná, do Araguaia, a marginal sul amazônica, do Miranda, a periférica sul rio-grandense, do Alto do Paraguai, Guaporé, do Tocantins e a depressão sertaneja e do Rio São Francisco. Então, são as 11 unidades de depressão que existem no Brasil, né? Estão todas em verde aqui, enumeradas. Depressões aqui, que são todas essas aqui, ok? E, por último, mas não menos importante, nós temos os planaltos. Então, são formas de relevo elevadas e aplainadas. Então, planalto, né?
acho que a maioria dos professores de geografia sempre fala isso, planalto, plano alto, né? Então, o local alto com o topo mais plano, né? Então, eles têm altitudes superiores a 300 metros, então são os locais mais altos do país que nós vamos ter, né? As regiões que estão situadas em altitudes maiores, marcadas por escarpas, tá? Então, o entorno ali até se chegar, a gente tem outros tipos de relevo em volta ali, onde o processo de desgaste é superior ao acúmulo de sedimentos. Então, é dos planaltos que os sedimentos eles descem, então, para as planícies e depressões. Tem ocorrência de formas variadas de relevo, como chapadas, morros, colinas, serras. Aqui onde nós moramos num planalto, tá? Nós estamos nesse plano alto. E para se chegar até aqui, a gente passa por onde? Por formas de relevo como a serra, né? A Serra Dona Francisca ali, ela é uma das formas de relevo que estão presentes dentro dos planaltos. Os planaltos brasileiros, eles sofrem desgaste em consequência da ação dos agentes externos, ou seja, águas de chuva, rios, ventos. Então, os planaltos estão sujeitos às ações dos agentes externos do relevo, tá? E lembrando que tudo que vem dos planaltos, né, desse desgaste dos planaltos, ele desce, então, para as depressões e planícies. Os planaltos são chamados de formas residuais, de resíduo, aquilo que sobra, né, o que ficou do relevo que foi atacado pela erosão. Então, é uma forma residual. Então, os processos erosivos nos planaltos, eles superam os processos de sedimentação, justamente porque acaba descendo, é levado, então, por chuva, por rio, né, pelos outros agentes ali, esses sedimentos, aquilo que se solta, esse resíduo que vai se soltando, ele é levado, então, para as superfícies mais baixas. Então, o Planalto da Borborema, aqui como exemplo, ó, locais mais altos, ó, com picos um pouco mais retos, né, planaltos, plano alto. E a gente pode ver, então, aqui, ó, tudo que sai daqui, desce, então, aqui para baixo, ó, e se deposita aqui no entorno. E a gente tem 11 unidades de planaltos brasileiros, né? Então, Planalto da Amazônia Oriental, Planalto da Amazônia Ocidental, o Sul Rio-Grandense, o da Borborema, Chapadas da Bacia do Parnaíba, residuais norte-amazônicos, as Chapadas dos Perecis, Serras de Goiás, Minas, residuais sul-amazônicos, Chapadas da Bacia do Paraná, residuais do Alto Paraguai, e Serras do Atlântico Leste, que é onde está inserido, então, o nosso aqui, nosso planalto, está inserido nessa última unidade aqui. Então, os planaltos é o que a gente tem em laranja aqui, ó. Pode ver, eles ficam mais no meio, né? E ao entorno dos planaltos, a gente vai ter, então, as unidades mais baixas recebendo esses processos erosivos dos pontos mais altos aqui do relevo brasileiro, ok? Então, é isso sobre as informações do relevo. Guardem essas informações, tá? Como eu falei, elas são importantes para essas próximas aulas que a gente vai ter. Tudo se une para que vocês possam entender melhor. Não deixem de fazer, então, as atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!